Pessoal, a harmonização facial é um procedimento estético que sempre divide opiniões. Enquanto algumas pessoas desejam muito pagar pelo procedimento estético, outras têm certa resistência e até aversão. Mas, independente disso, o que realmente é a harmonização facial? Eu também não sei muito bem, não. Mas a doutora Raquel Mamedes, ela vai responder pra gente essas dúvidas. Seja bem-vinda, querida! Obrigada, Cleide. Obrigada pelo convite novamente. É uma grande satisfação estar aqui nesse programa abençoado. E é abençoado mesmo, viu? E eu já fico muito feliz que ela já me deu a notícia que está grávida de 4 meses e meio. E eu fico feliz demais porque eu amo bebê, amo criança. Parabéns! Amém. Vem um filhote aqui. Que maravilha! Mas e o que é uma harmonização facial? Vamos lá. A harmonização, ela consiste em melhorar toda a simetria e a harmonia do rosto. E também tratar o envelhecimento do rosto. Então serve para as duas coisas. Se um paciente tem algum traço que não satisfaça ele, né? Por exemplo, às vezes a bochecha está caída ou às vezes o lábio está muito fininho, a gente faz a harmonização facial para devolver beleza. É no sentido de devolver beleza e melhor simetria e harmonia para o rosto. E também, com o processo de envelhecimento, o rosto vai murchando, vai caindo e a gente precisa reestruturar esse rosto. A harmonização facial é fundamental no processo de rejuvenescimento facial. A gente, quando vai fazer maquiagem, as maquiadoras já têm técnicas de esconder e de ressaltar. Isso. Ela ilumina e fecha também, né? Isso. Onde que o rosto é muito pontudo, vai lá, faz algum procedimento com luz e sombra que faz uma certa harmonização. Isso. É isso que se faz? Exatamente isso. Tanto é que quando a gente vai passar pela especialização da harmonização facial, a gente estuda também essas técnicas de luz e sombra, né? Porque faz toda a diferença na beleza da estrutura facial. Então, a gente precisa trazer um pouco mais de volume para onde tem mais luz no rosto, né, na região do blush, e um pouco mais de concavidade de fundo para onde a gente passa aquela parte, né, do corretivozinho mais escuro, né, do contorno. Então, todo esse estudo de maquiagem também é fundamental para a harmonização, porque a gente quer ter um rosto bonito também, sem maquiagem. Então, esses princípios são muito importantes. Então, quer dizer que chega uma mulher no seu consultório, um homem, claro, qualquer pessoa, e fala assim, olha, eu quero o meu olho mais puxado, eu quero a minha bochecha mais ressaltada, quero um queixo quadrado e ainda o furinho do queixo. Aí você fala, uai, não é bem assim, né? Não é bem assim, Cleide. Por quê? Nós temos traços de personalidade próprios que combinam com características faciais. Certo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, porque às vezes pode parecer difícil de raciocinar a respeito. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num alto cargo, um alto escalão de uma empresa, é gerente ou é um juiz, precisa de uma autoridade naquele trabalho, né, de uma imposição, precisa que as pessoas olhem com respeito aquela pessoa e de repente vem para o meu consultório querendo bochechas muito ressaltadas. As bochechas muito ressaltadas, os lábios e os olhos são pontos de maior delicadeza no rosto. Então, eles trazem mais sutileza, mais delicadeza, mais empatia, uma coisa mais jovem. Já outros traços, como mandíbula e queixo, e o olhar mais ressaltado, o arco da sobrancelha mais elevado, eles trazem maior sentimento de autoridade. Olha só. Então, eu não posso fazer uma harmonização facial nessa pessoa baseada em traços muito delicados. Entendi. Fazer uma bochecha extremamente ressaltada e nada na parte inferior do rosto. Eu vou adocicar ainda mais. As pessoas vão olhar ela com um ar de mais jovem ou mais bobinho ainda. Entendi. Entende? Então, para eu trazer autoridade, eu preciso contornar um pouco mais a parte inferior. Isso traz imponência, autoridade para a pessoa. E você acaba assumindo essa imponência e essa autoridade a partir do espelho. Exatamente. Olha que interessante. Então, você se sente pertencente naquela profissão ou na sua realidade de vida quando você transforma características do seu
rosto que condizem com o seu status atual. Então percebe o quão trabalhoso e o quanto de responsabilidade a gente tem no consultório justamente para poder colocar características que condizem com a pessoa. Porque é aí que cai aquela história de às vezes a pessoa fazer uma harmonização, um preenchimento e não se sentir bem, não se sentir pertencente, olhar para o espelho e falar, não sou eu. Por quê? Porque às vezes empregou características que não condizem com a personalidade da pessoa. Então há que se ter uma inteligência emocional para fazer uma harmonização. Exatamente. Todo o processo de especialização que a gente passa, a gente estuda muito a respeito de psicologia, de comportamento, de personalidade, de tudo isso. E como é que a gente faz para ver? Você tem exemplos antes e depois no seu Instagram? Como é que é isso? Eu faço alguns exemplos nos stories. As redes sociais é um pouco difícil o médico ficar publicando antes e depois tão escancarado, porque o CRM até algum tempo atrás proibia. Ele começou a liberar, mas ainda não está completamente sancionado esse decreto aí, né? E tem que ter critérios. Tem que ter critérios. Eu preciso apresentar um caso clínico, falar a respeito e tudo, não posso apresentar o antes e depois assim, escancarado. Então, eu apresento sim, mas dentro de uma legislação que o CRM permite, né? Então, esses casos são muito legais porque, às vezes, com um pequeno preenchimento ali de poucos ml no rosto, já promove uma transformação muito importante. E o telespectador vendo é muito melhor do que, às vezes, lendo. Né? Às vezes, se você me vê aqui falando ou lê alguma reportagem, ele não tem a noção dessa transformação que acontece. Isso é muito interessante. Então, qual que é seu Instagram? @doutora Raquel Mamedes, tudo junto. E é só isso, tudo. Doutora Raquel Mamedes. Doutora Raquel Mamedes. Menina, aí ó, tá aí na tela para você conferir, entrar aí no Instagram e conferir todo esse profissionalismo dessa pessoa maravilhosa. Parabéns, viu? Obrigada, mais uma vez. Cleide, obrigada. Por você ter vindo aqui, por você esclarecer. Você fala muito bem e deixa a gente bem ciente do que é essa harmonização. Obrigada.